Estamos de volta para o Tribunal Livre, primeiro bloco, e eu gostaria de colocar uma questão, o conceito de organização criminosa. A gente vê agora a nomeação, ou a escolha do juiz Sérgio Moro para o Ministério da Justiça. A primeira coisa que ele falou, não, eu estou sendo chamado para combater as organizações criminosas. Só que o povão mesmo olha assim e diz, não, tem a organização criminosa que age no tráfico de droga, tráfico de armas, mas tem a organização criminosa política e tal. Então, fica aquela coisa. Então, eu gostaria, né, na experiência de juiz, de como é que é o conceito, se tem um conceito definido do que é organização criminosa, como é que funciona assim, doutor? Fique à vontade. Eu diria até o seguinte, todo tipo de crime, às vezes a sociedade ou a comunidade como um todo, ela costuma elencar alguns tipos de crimes. Mas não, tudo que envolve organização, o crime é organizado. E advém daí esse conceito. Não é só organização criminosa, só se envolve com o tráfico de substâncias entorpecentes. Não. Você pode ter organização criminosa em um crime fiscal. Você pode ter organização criminosa em processo de licitação. E assim por diante. Então você não tem um tipo fechado específico. Seria isso. Doutor Daniel. Por favor, pode falar. Eu vou lhe fazer uma pergunta mais direta, doutor Diniz. Meu país está se tornando inabitável. A minha geração falhou. A minha, do Narciso, talvez do doutor Tomolês, de não entregar... Eu sou da geração do doutor Daniel, não da sua. Eu não penso mais nada. De não entregar uma nação justa, perfeita, correta para nossos filhos e nossos netos. Na minha juventude, doutor Daniel e doutor Camolês, eu ia para as festinhas e minha mãe deixava a porta aberta para eu voltar. Naquela época, lá em Cruzeiro do Sul, nem luz tinha, voltava no escuro. Hoje a população vive encarcerada com medo. Na avaliação dos senhores, qual a justificativa para nós termos chegado a esse ponto que chegamos em nosso país? Isso, se a gente tivesse uma resposta para isso, a gente já resolveu o problema, né? Se fosse tão simples assim, se a resposta fosse simples. Eu vinha, a gente conversando antes aqui, eu vinha pensando nessa situação. O próprio direito criminal, né? Vocês como estudiosos aí da Constituição, vocês sabem que ele advém das ciências humanas, né? Ciências humanas, o ser humano dentro da sua complexidade. A questão do crime e da evolução do crime, ele agregou também complexidade, né? Eu antes conversava com vocês aqui que logo quando eu cheguei no Acre e comecei a enfrentar alguns processos criminais, os processos eram mais simples. A gente via ali não que isso não tenha uma consequência negativa para a sociedade, mas eram consequências menos negativas, né? Que é a questão de um roubo de celular no parque da maternidade. Às vezes esse roubo nem era um roubo com emprego de arma, era mais um arrebatamento, né? A questão da subtração, né, na casa de uma outra pessoa. Hoje o próprio crime também agregou complexidade. E aí advém a sua pergunta e a questão da pergunta do Astério também sobre o conceito de organização criminosa, né? A organização criminosa, ela agregou complexidade na sua estrutura, né? A gente... não são todos os crimes que são cometidos que eu posso chamar de ambiente de organização criminosa. Complexidade e sofisticação. Também, tanto na execução quanto na estrutura orgânica daquela organização, né? Elas são organizadas, a maioria das vezes, uma estrutura hierárquica, piramidal, né? Nós temos pessoas com funções distintas, por isso que se chama organização criminosa. Determinados indivíduos são responsáveis por determinadas atividades dentro daquela estrutura, né? Tem contribuições, que a gente pode chamar de contribuições mensais, que existe uma palavra dentro do crime organizado, chamam isso de cebola, né?
Com Cebola. 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 E também pessoas que são designadas para cometer crimes, para alimentar a organização criminosa. Você tem que determinado, durante todos os meses, ter é como se fosse um consórcio, né? Você tem que ter uma contribuição para aquela organização criminosa rode. E ela faz um trabalho também, se a gente pode dizer, que é um trabalho social para a família dos presos e dos participantes daquela organização criminosa, né? E aí vem outro debate, né, que é a questão, um dia desses até ouvi uma pessoa do direito penal falando sobre a questão do auxílio-reclusão, né, que muito se fala sobre auxílio-reclusão, né, e uma das coisas que ele disse assim, se não tivermos o auxílio-reclusão, isso, não quero nem entrar nesse debate aqui, mas só dando um exemplo, as organizações criminosas vão chegar na família desse preso, né, que é a questão da assistência. Também não estou aqui... Que é uma das defesas que se faz do auxílio, envezada que se faz do auxílio... Reclusão, mas quero dizer que também eles têm essa estrutura para... Mas aí também, doutor, permite fazer um girapate para o doutor Camolês, também o Estado falha. Nós temos que reconhecer muitas falhas, e eu apontarei durante esse debate uma série de falhas que tem o Estado no combate ao próprio crime organizado. Por exemplo, esse ponto que o senhor colocou, é porque há uma mistura desses simples bandidos do passado com bandidos de alta periculosidade. No sistema, no sistema prisional. Sim, sem dúvida. Isso já é uma falha do Estado, que não consegue separar distintamente isso. Aparentemente, hoje nós temos um sistema carcerário em que você, quando chega lá, pelo menos é o que nós temos aí de formação, você entra ou você vai, que eles chamam, para o chapão, né? Ou você vai para a ala de uma determinada facção, você vai para a ala de outra determinada facção, né? Então é justamente isso que você está falando. A mistura de presos, vamos chamar comuns, com presos faccionados, realmente coloca essas pessoas na mira do crime organizado, né? Muitas vezes eles já estão numa situação de vulnerabilidade social ou fragilizados de alguma forma, né? Vão presos, estão ali dentro do sistema carcerário e acabam, por alguma necessidade, né, do momento, ou, enfim, recrutados. Ou até por ameaças da própria família também, fora. Também. Há necessidades diversas, né? Ou para um apoio externo para a família, né? Ou por uma ameaça à família, mas acabam sim recrutados pelo crime organizado. Tudo isso que o colega Daniel colocou é muito importante. Isso não surgiu do nada. Isso vem de uma organização realmente dessa forma. Começou proveniente do Estado de São Paulo e eu vi começar a surgir isso aí com o primeiro comando da capital. E todos conhecem isso, onde surgiu no Carandiru, depois se expandiu, desativaram o Carandiru, eles foram para... Mas antes já tinha o primeiro, o CV, não? O Comando Vermelho do Rio de Janeiro? Não? No Rio de Janeiro. Não é? São Na mesma época, né? Mesmos períodos. Complementando o que o desembargador Camolês falou, que ele disse a questão do nascimento do PCC, né? Nasceu lá na Casa de Custódia, Taubaté, PCC também conhecido como 1533, né? Eles fizeram até essa PCC 15, que é a 15ª letra, e 33, que é o CC, né? Por isso que é o 1533, até para os analfabetos entender a questão do 1533, né? Que conhece o número, mas não a letra. Em Taubaté, em 1993, né? O lema era Paz, Justiça e Liberdade, né? Que era a questão do PCC, e conclamando os Paz, presos... Justiça e Liberdade? Quando foi criado o PCC, conclamando os presos a se unirem na luta contra as injustiças e opressões do sistema carcerário. Foi essa a origem do PCC. Né? Mas eu posso fazer uma pergunta direta para o doutor Camolês? Permite-me, Narciso. O que justifica, doutor Camolês, uma cidade do tamanho de Cruzeiro dos Sul, aqui no Acre? O doutor Camolês esteve lá, né? Sim, trabalhou lá. A cidade mais bonita que tem no estado. Muito obrigado, doutor. Nesse ponto você é voto vencido. Voto vencido. Tem razão, doutor. Mas o que justifica aquela bela cidade, nós dois sabemos, de ter subbairros
onde o cidadão muitas vezes não pode entrar a não ser com autorização de quase dessas gangues, dessas organizações De chefe, né? de chefes. Eu não consigo entender isso. E se esses chefes são identificados, né? Pois Sabe quem são, né? Aí não seria também uma outra falha do Estado de fazer a ocupação estratégica desses espaços? Você tem aí aquilo que o colega Daniel trouxe no começo. Você tem uma complexidade social, tudo junto. E é difícil você destacando nesses pontos e agir de forma eficiente a um só tempo. Então você age de forma um pouco eficiente em relação à área criminal, porque ela tem uma conduta reprovável e que as autoridades vão chegar a esse viés. Na área social, que é uma outra conduta, a sociedade, o ente administrativo organizado, se age de forma muito tímida e não consegue minimizar esses efeitos. Então ele acaba acontecendo. São os reflexos. E são componentes intrínsecos, um dos outros e comungam assim. Por isso que é difícil você ir tirando e desmistificando tudo isso. O colega Daniel colocou, quando entra no cárcere, o que acaba acontecendo? Você vai fazer parte de facção tal, a sua família vai ter que trabalhar em prol disso e assim por diante. Seriam soldados do crime que vão trabalhar em prol da organização criminosa. Vão contribuir com um determinado X de mensalidade em valor pecuniário, vão contar com abre aspas, uma proteção dessa organização, e isso vai a um desdobramento social. Por isso que é muito difícil você, com o mecanismo que nós temos hoje em dia, você debelar de uma vez. Eu espero que nós venhamos chegar lá. Sim. Mas, doutor Camolês, eu verificando o ato da violência do doutor Daniel nos últimos 10 anos, aí eu volto a uma frase de uma das músicas de Djavan, que diz: é triste quando não se tem e tem que se ter que ter. Nos últimos 10 anos, a criminalidade no Brasil passou de 40 para 42, para 45, para 48. Há 3 anos que ela ultrapassou os 60 mil assassinatos por ano. Nós estamos hoje, o ano passado, por 62 mil assassinatos. Vai ter que se encontrar uma solução para isto. Sim. Doutor Daniel, É o que se porque busca. também tem outra vertente criminosa neste país que precisa ser combatido. No Brasil morrem 60 mil assassinados com arma branca, arma de fogo, mas o trânsito também mata 50 mil. Já você está indo para uma outra área, que é uma área cultural. Essa é mais fácil você limitar. Será que nessa progressão aritmética que está acontecendo, daqui a 10 anos está matando 100 mil? Mas na área do trânsito, como você falou, você pode começar a pegar os dados, eles estão diminuindo. Deu uma redução. No trânsito do trânsito está diminuindo. E nos homicídios também, ultimamente. Tivemos aí uma redução, segundo os dados, ficou 16%. 16%, foi. Não foi? Agora, tem um dado, foi, tem um nos dado homicídios aqui no nosso específico do estado. Acre, que o Acre tem 3 facções criminosas. Isso dá um recrudescimento entre eles. Esse é um dado preocupante. Esse é um dado que preocupa não só todas as autoridades, notadamente os colegas das varas criminais. Sim. Porque é um estado pequeno, onde você vê, às vezes, o complexo, quando chega na audiência, você tem as diversas facções no mesmo prédio. Isso é um fator de complicação. No estado como o estado de São Paulo, você tem uma facção que age dessa forma. No Rio, você tem outra facção. Aqui nós temos 3 facções. Nós temos um fator complicador. Eu vou chamar o intervalo. Pronto, a gente Vou continua chamar o depois. intervalo, na volta Sim. o senhor continua, tá Sim. bom? Vamos lá. Voltamos já. Vamos para o segundo bloco, daqui a pouquinho.